estão conosco para esta conversa de hoje o sociólogo e professor da Universidade de Passo Fundo, Glauco Ludwig Araújo, o presidente da Liga Passo Fundense de Defesa, advogado Gilmar Teixeira Lopes, e o economista, professor Ginês de Campos. A gente está falando de Semana da Pátria, de patriotismo, a gente viu aí que existem muitos problemas, que talvez o sentimento ele não aflora tanto no brasileiro quanto em outros países, como os Estados Unidos, o professor Ginês falou isso. Mas eu queria saber dos meus convidados aí dessa semana, o que é preciso para o cidadão se sentir pertencido à sua pátria, servir à sua pátria, ser mais patriota, professor Glauco? Eu diria que a primeira coisa é a gente conseguir superar aquilo que se chamava do complexo de vira-latas, né? O Nelson Rodrigues usava bastante essa expressão do complexo de vira-latas, que tem a ver com o histórico de inserção do Brasil no mundo globalizado, que muitas vezes acabou se tornando uma ideia de uma inserção subordinada em relação a interesses externos, né? Então, essa eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que apontar, né? Não pensar que sempre a grama do vizinho é melhor, que o que está lá fora é melhor do que aquilo que a gente tem condição de produzir aqui. Agora, uma outra condição que eu acho que é fundamental para isso e para essa inserção é que cada um de nós busque contribuir para superar algumas questões fundamentais para a integração de toda a população nessa ordem, quer dizer, desigualdades que ainda persistem. O Brasil ainda é um dos países mais desiguais em termos de distribuição de renda. Se nós pegarmos alguns critérios como de etnia, nós vamos ver que tem diferenças salariais entre brancos e negros no Brasil, ou entre mulheres e homens. Questões de gênero também aqui. E, além disso, né, a questão da representatividade política, da gente pensar uma reforma que o sistema político ele possa efetivamente representar a vontade da maioria dos brasileiros. E obviamente, pensar também momentos de crise, como a gente está vivendo, exatamente quem que a gente considera que deva pagar essa conta, porque também a crise econômica ela não afeta as classes sociais da mesma maneira, né? As pessoas que estão numa posição mais desfavorecida, elas ficam fragilizadas em frente a esse momento e certamente estão engrossando essas estatísticas de desempregados que o professor Ginês mencionava. Então, eu acredito que é um conjunto de fatores, e aqui eu elenquei os que, do meu ponto de vista, me parecem os principais para reforçar esse sentimento, essa valorização das pessoas, esse orgulho de pertencer a um povo com a sua cultura e com todas as suas vicissitudes. Você acha, professor, que o momento político e econômico nacional e também o processo eleitoral são momentos importantes para essa reflexão? Com certeza, porque são momentos em que, independente das escolhas que nós fizermos, elas vão impactar no conjunto. Mesmo aquelas pessoas que decidem não votar, anular seu voto, elas estão fazendo uma escolha e isso vai, de alguma maneira, repercutir logo ali adiante. Doutor Gilmar. Eu acho que esse desenvolvimento de patriotismo começa realmente na sociedade, na família e se conclui com o apoio de instituições como nós estamos aqui neste momento, a própria UPF, quer dizer, divulgando e acima de tudo, trazendo para a reflexão esses momentos importantes do país, e principalmente de amor à nossa pátria. Lembrando a nossa sociedade que deve desenvolver esse patriotismo independentemente das questões sociais, questões de natureza financeira, sociológicas, governamentais. Eu não tenho a menor dúvida que as pessoas devem carregar consigo a bandeira. Quando você desenvolve este amor à sua pátria, desenvolve esse amor à sua mãe que o acolheu, os valores podem ser modificados. E a prova está aí, essa mobilização que foi feita no país, especialmente a partir das pessoas que disseram assim, eu vou carregar minha bandeira do Brasil. Agora nas Olimpíadas, o amor existente por si só. Então eu não tenho a menor dúvida que os primeiros passos começam por aí. A pessoa ter a iniciativa, independentemente das questões, dizer assim, eu vou carregar a minha bandeira do Brasil e vou levar à frente. E vou mostrar para os governos, para os administradores, gestores públicos, que eu posso e vou modificar comportamentos a partir disso aqui. E não ficar no absoluto silêncio, que a gente respeita aqueles que não concedem apoio por questões de crises governamentais, que nós sabemos, mas eu não tenho dúvida que não é o caminho. Se carregar a bandeira do Brasil, posso modificar comportamentos. Professor Ginês. Eu diria que o resgate desse sentimento patriótico está muito associado ao resgate da credibilidade das instituições políticas, né? Porque essa é a vinculação que o cidadão faz, né? Ele estabelece essa correlação entre a credibilidade das instituições políticas e como elas funcionam e atendem às suas expectativas
né, a esse sentimento patriótico. E nesse contexto eu tenho defendido muito a tese que, dentre as reformas que se pretende fazer nesse país, talvez a mais importante seja hoje a reforma política e eleitoral. Não é mais possível nós termos aí um sistema político bizarro, esquizofrênico, né, com 30, 40 partidos políticos, né, que praticamente inviabiliza qualquer forma de governo, né, e que, de certa medida, se reflete, né, nas políticas públicas que atendam a essas demandas, principalmente no que tange a questão da desigualdade social no país, né, que atendam a políticas de emprego, de geração de renda, de retomada de crescimento, porque isso é que, de fato, acaba afetando a vida do cidadão, o seu emprego, a sua subsistência, né, a sua sobrevivência, a sua segurança, a saúde que ele espera ter, né, do Estado, a educação, hoje vivenciando aí uma profunda crise. Então, o resgate da credibilidade das instituições políticas, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, é de fundamental importância, né, no sentido de que as pessoas possam se sentir pertencidas, né, a uma nação, a um Estado que lhe acolhe, que atende às suas demandas mais concretas, né, do seu cotidiano. Então eu vinculo, digamos assim, esse sentimento patriótico a essa dimensão política que a gente tanto está debatendo hoje. Nós vivemos uma crise política e institucional muito profunda, né, associada a uma crise econômica. E tudo isso fragiliza, inclusive, a participação das pessoas. Não se surpreenda, Zumara, que nós teremos agora, nas próximas eleições, um número significativo de votos brancos e nulos. Nunca visto nas eleições desse país. Mas estaremos decidindo mesmo com esse voto. Não tenha dúvida. Vem aumentando nos últimos anos. Vem aumentando, e isso será interessante, será um indicador importante de que as pessoas estão frustradas, decepcionadas com a política. Só que é preciso entender que a nossa vida em sociedade passa pela política. Nós temos que fortalecer a nossa cidadania política, a nossa participação no processo político. O problema é quando você vincula isso aos partidos políticos, às práticas nefastas desses partidos, independentemente da sua matiz ideológica. E isso cria essa grande frustração nas pessoas e, consequentemente, o sentimento patriótico acaba sendo profundamente abalado, né, por conta dessas decepções com as instituições políticas do país. Bom, a gente falou aqui das questões externas que influenciam para a falta de sentimento patriótico, mas a gente sabe também que esse sentimento ele é individual e que o cidadão pode individualmente demonstrar o seu patriotismo através de ações. Vou fazer uma provocação para os três. Que ações um cidadão pode ter para demonstrar que pertence a essa pátria ou que tem patriotismo? E um exemplo que vocês queiram citar de alguém ou de uma ação conjunta que seja sinônimo de patriotismo, professor Ginés. Eu diria até mesmo participar do evento de amanhã, né, dia 7 de setembro. Eu acho que é importante que as pessoas participem, não com motivações político-partidárias, né? Talvez amanhã tenhamos que ver aí os que amam a nação na lógica do contra o impeachment, a favor do impeachment, terá essa conotação talvez amanhã, né, infelizmente, mas antes de tudo, de nós entendermos que, independentemente desse momento crítico, né, de conflito ideológico, político-ideológico que nós estamos vivendo, antes de tudo a gente tem que ter esse sentimento, né, pela nação ao qual nós moramos. Mas não é só um sentimento, uma ação acho que é efetiva. Uma ação efetiva. Eu acho que todo cidadão ele tem que participar da vida política. Eu acho que isso essa seria a sua ação efetiva. Essa participação na vida política, mesmo que a gente compreenda que nesse momento existe uma crise dessas instituições, que os partidos políticos estão muito fragilizados do ponto de vista ideológico, da sua identidade ideológica, né? Então, mesmo assim, eu creio que a participação na vida política, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas associações, são evidências concretas de que um cidadão deve se engajar nas mudanças que ele acha que é fundamental. O que nós não podemos é adotar a estratégia pôncio-pilatiana, de simplesmente lavarmos as mãos e deixarmos as coisas como elas estão. Né? Então, essa participação, esse engajamento na vida seria política... Uma ação. A sua sugestão? Eu sigo esse raciocínio do professor Gimenez, que eu acho que amanhã é o grande momento
para a sociedade, para as pessoas em geral, fazer essa demonstração de atos de civismo, né? Então, acho que amanhã realmente é um momento marcante. As pessoas devem carregar a sua bandeira, ir para o altar da pátria e especialmente prestigiar o nosso desfile. E também reconhecer e aplaudir aqueles jovens, aquelas crianças que estarão participando do desfile amanhã. E como consequência disso, esse ato de civismo vai repercutir positivamente nessa juventude próxima, que serão os jovens que estarão na linha de política, lá logo na frente. Então, acho que nós temos que cultivar esse amor de civismo, amor à pátria, começando por nós, participando ativamente, inclusive lá no hasteamento da bandeira, na extinção do fogo simbólico, enfim, coisas dessa natureza e especialmente parcerias para, junto às escolas, trazer essa contribuição. Este é o ponto essencial. Professor Glauco. Eu concordo com os colegas aqui que me antecederam, em especial com o professor Ginês no quesito da participação política. Quer dizer, as manifestações que já ocorreram e que ainda vão ocorrer no país, elas são também uma expressão disso, né? É parte da convivência democrática nós aprendermos a lidar com o diferente, aprendermos a entender essas demandas e fazê-las, ecoá-las de alguma maneira dentro da cena política brasileira. Então eu vejo que amanhã, independente daqueles que estarão desfilando, né, ou aqueles que eventualmente vão estar lá protestando contra a situação política do país, ambos ali estão exercendo um dever cidadão e mostrando um pouco esse orgulho que possuem do país e justamente por isso querem vê-lo como um país melhor de se viver e de se relacionar com os demais. Eu entendo que essa participação política, no sentido de demonstração, de protestos, manifestações, eu traria um exemplo aqui. É como nós, da mesma família, estamos brigando dentro da nossa casa, né, entre irmãos, parentes, tios e tias, mas amanhã é dia de comemorarmos o aniversário da nossa mãe. Então, acho que o foco devemos direcionar amanhã para o nosso Brasil, para a nossa pátria. Independentemente das manifestações democráticas, que eu respeito sempre, vou respeitar, obviamente, mas amanhã é o grande dia para levantarmos a bandeira por amor à nossa mãe, pátria. Tá certo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O Estúdio 4 fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Até lá.